Aleluia, glória a Deus, agradecido e exaltado seja o nome do Senhor. Mais uma vez a serva do Senhor está aqui na mesma fé, na mesma concordância. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Toda honra e toda glória é dada, meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. Deus é fiel, Deus é soberano. Estamos aqui juntinhos na mesma fé, na mesma concordância. A paz do Senhor Jesus. Entre com muita alegria no coração para ouvir a palavra do Senhor, que a palavra é vida e eficaz. Entre com alegria, deixe seu like. Você que é inscrito, Deus abençoe. Você que não se inscreveu, se inscreva no canal. Estamos juntinhos na mesma fé, na mesma concordância. Acredito que sim, porque se estiver, você vai ver que Deus vai operar. Espere a vontade de Deus. Deus, Ele proverá aí na nossa vida em nome de Jesus, porque a vontade dEle é boa e agradável, na hora dEle. Amém? Glória a Deus. Aí o Senhor opera seus proezos e maravilha e eficaz na nossa vida. Já convidei o Senhor como nosso convidado especial. O Senhor já está no controle de tudo. De você abrir seu coração para ouvir a palavra do Senhor. Vamos orar ao Pai Nosso para começar? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa a nossa dívida, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Vamos aí para a palavra do Senhor. É bem curtinha, mas eficaz, meus irmãos. A palavra é bem curtinha, mas se você ouvir, ela vai te trazer tanta sabedoria que você vai falar: meu Deus, como a palavra do Senhor é gloriosa. Amém? Então hoje nós vamos para 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. E o refrão da palavra fala assim: restaurando o altar do Senhor. Restaurando o altar do Senhor. A palavra é gloriosa, meus irmãos. Amém? Vamos não deixar ninguém tirar o nosso foco, a nossa atenção, porque esta palavra vai falar aos nossos corações. Vamos para 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. O versículo 30 vai falar assim: Então Elias disse a todo o povo: chegai vós a Deus, chegai vós a mim. Repetindo, meus irmãos. Então Elias disse a todo o povo: chegai vós a mim. E todo o povo se chegou a ele e restaurou o altar do Senhor, que estava quebrado. Tem alguém com o altar quebrado? Então precisa ouvir esta palavra em nome de Jesus. Aleluia! Vamos aí, para nós entender. É bem curtinha a palavra, meus irmãos, mas tem uma sabedoria. Aleluia! Ao restaurar o altar do Senhor, Elias estava ensinando aos israelitas sobre a necessidade de eles restaurarem o seu relacionamento com Deus e renovarem a sua comunhão com Ele. O nosso altar precisa ser constantemente reparado, renovado e restaurado. Olha que forte! Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Vamos continuar para nós entender. Restauração é um ato ou efeito de restaurar. Repetindo, restauração é um ato ou efeito de restaurar, restabelecer e repor ao antigo estado ou a anterior condição. Restaurar o altar do Senhor implica renovar e restabelecer
a nossa comunhão com Ele, com Deus. 1 Reis, capítulo 18, versículo 38 e 39, que está escrito, glória a Deus. Em 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 8, é dito que o rei Asa esforçou-se e renovou o altar do Senhor. Esforçou-se e renovou o altar do Senhor. Forte, né? Em 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 13, as escrituras afirmam que a casa do Senhor foi restaurada ao seu estado e fortalecida. Olha, a casa do Senhor foi restaurada, fortalecida. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Em 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 16, a palavra de Deus afirma que Manassés restaurou o altar do Senhor. Em Números, capítulo 3, versículo 8, dito que restauraram Jerusalém até ao muro largo. Repetindo, em 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 16, a palavra de Deus afirma que Manassés restaurou o altar do Senhor. Em Números, capítulo 3, versículo 8, é dito que restauraram Jerusalém até ao muro largo. Forte. Vamos continuar para nós entender. Em Gênesis capítulo 35, versículo 9 até o 15, vimos que Deus apareceu outra vez a Jacó e o abençoou, renovando as promessas feitas anteriormente. E a ele, Jacó também restabeleceu a sua comunhão com Deus, restaurando o altar do Senhor. Forte, né, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia! Aqui o Senhor está nos trazendo esta palavra para aqueles que estão com o altar quebrado. E aqui está ensinando que os antigos do Antigo Testamento, eles restauraram o altar do Senhor, os que estavam quebrados. E o Senhor está trazendo para os dias de hoje, para que nós venhamos aprender como restaurar, como edificar o altar. Aleluia! Vou repetir Gênesis, capítulo 25, versículos 9 até o 15. Vimos que Deus apareceu outra vez a Jacó e o abençoou, renovando as promessas feitas anteriormente a ele. E Jacó também restabeleceu a sua comunhão com Deus. É forte, hein? Restaurando o altar do Senhor. Deus restaurou a comunhão, o altar com Jacó. E Jacó, sua comunhão com Deus. Apazigou. Quando você quer, o seu coração almeja, Deus apazigua. Deus não vai fazer nada na sua vida se você não quiser, não pedir, não falar, Senhor, eu estou aqui, Senhor, eu quero, Senhor, eu entendi. É você, Deus e você. Aleluia! Então, o Senhor está nos trazendo essa palavra aqui hoje, porque tem pessoas que precisam ouvir essa palavra.
Muitas pessoas fora da presença do Senhor com o altar quebrado, ou na presença do Senhor com o altar quebrado, sem comunhão nenhuma. Vamos para a conclusão, que o que você não entendeu na palavra, você vai entender na conclusão, que é o resumo, amém? Ainda não é conclusão, perdão. Eu ainda vou dar uma explicaçãozinha aqui, em nome de Jesus. Perdão. A nossa justiça, a nossa justiça. Jó capítulo 6, Jó capítulo 8, versículo 6. A nossa sorte. Salmo 126, versículo 4. A nossa saúde. Jeremias capítulo 3, versículo 17. A nossa visão. Lucas capítulo 4, versículo 18. A nossa vida. Salmo 80, versículo 7. É os nossos dias como antes. E os nossos dias como antes. Lamentação capítulo 5, versículo 21. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Vamos para a conclusão da palavra. Deus está sempre pronto a restaurar a nossa sorte, a nossa justiça, a nossa visão, a nossa saúde, a nossa vida e a nossa comunhão com Ele. Basta apenas nos achegamos a Ele. 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. Tiago, capítulo 4, versículo 7 e versículo 8, que está escrito. Forte, hein? Eu vou ler mais uma vez a conclusão. Meus irmãos, é forte essa palavra. Para quem tem visão, meus irmãos, você não sabe a importância que tem esta palavra. Que você tem que consertar o altar quebrado. Vamos lá mais uma vez na conclusão, que é o resumo? Deus está sempre pronto a restaurar a nossa sorte, a nossa justiça, a nossa visão, a nossa saúde, a nossa vida e a nossa comunhão com Ele. Basta apenas nos achegamos a Ele. Ele está pronto. 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. Até aqui. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Quando a serva na palavra, todos os dias está falando na oração, se achegamos a Deus, Deus está de braços abertos ainda para receber. Deus está nas portas batendo, aquele que quer que Jesus entre na sua casa. Jesus vai entrar. Meus irmãos, Jesus, não esqueça que nós somos muito importantes para Jesus. O sangue de Jesus é precioso, meus irmãos. Não tem maior preciosidade do que o sangue de Jesus. E Ele jorrou naquela cruz por amor a nós. Olha a preciosidade que nós temos pelo sangue de Jesus. Para Ele, nós somos preciosos para Jesus. Vamos se achegar a Ele enquanto é tempo? Vamos se achegar, meu povo. Vamos se achegar à igreja. Vamos se achegar, irmãos. Vamos se achegar a Deus. Para você que ainda não confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, você quer confessar? Você vai ali no cantinho e você fala assim: Senhor, eis-me aqui humildemente de todo o meu coração. Eu confesso o Senhor como meu único e suficiente Salvador com a minha boca. Perdoa os meus pecados, os meus erros, as minhas falhas. Escreve meu nome no livro da vida. Salva-me, minha casa e minha família. O Senhor vai fazer festa no céu por esse confessar que o Filho reconheceu o Abba Pai, o seu Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Para você que saiu, o convite é para você também. Volta, filho. Vem, filha. Vem, vem. Vem, eu estou aqui. A videira e a rocha. Nós somos os galhos. Não se afaste de Jesus. Porque quando nós se afastamos, nós viramos galhos secos. Quando nós estamos injetados na árvore, que é Jesus, nós estamos com as folhas verdes. Você vê folha verde, ela é forte. O vento vem e não derruba não. Mas a seca, do galho seco, o vento vem e derruba. Então, porque nós não estamos firmados na rocha, na videira.
Gloriosa essa palavra. Glorifica a Deus. Dê um aleluia, um glória a Deus por esta palavra em nome de Jesus. Vamos ser gratos a Ele. Amém? Que Ele mandou na hora certinha que nós precisamos ouvir. Vamos terminar com Pai Nosso? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossa dívida, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Tenha vitória. Seja abençoado. O que você deseja para mim, eu desejo para você 100 vezes mais. Então abençoa a serva. Abençoe e ore pela vida da serva. Fale coisas boas para a vida da serva. Que Deus me abençoe, que Deus me proteja, que Deus me guarde, que Deus aguarde o meu ministério, que eu estou orando pela sua vida. O ministério que o Senhor colocou nas minhas mãos. É dele o ministério, mas Ele colocou nas minhas mãos para mim servir a Ele. Falar das grandezas, das maravilhas, das proezas, do que Ele fez, do que Ele faz e do que Ele sempre fará. Do valor que tem Ele. Ele é valoroso. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.